Olá, amados, que a paz do Senhor esteja com você, na sua vida, nesta tarde de domingo, dia 27 de setembro de 2020. Que você seja grandemente abençoado, porque a mensagem que trago hoje é muito importante. E espero, de coração, que seja para a edificação da sua vida espiritual, como fazendo parte do corpo de Cristo. E por falar em corpo, a cabeça é que dirige o corpo inteiro. Alguns exemplos. O diretor da empresa na qual eu trabalho é chamado de a cabeça da empresa. Falamos também na cabeça da família, na cabeça do Estado e assim por diante. Então, o cabeça vai ser o responsável pelas decisões a serem tomadas. Responsável pelas decisões na família, pelas decisões na empresa, pelas decisões no Estado. Não pode haver uma direção se não houver uma cabeça. Ou quando os membros daquele corpo não obedecem às decisões tomadas pela cabeça. A Bíblia é a palavra escrita de Deus. Nos diz que somos membros do corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. De acordo com o que a Bíblia diz, o termo igreja ou eclésia não significa um monumento ou outras construções feitas pelos homens, mas são todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Qualquer pessoa que crê nisso, automaticamente é membro da família de Deus, do corpo de Cristo, da igreja. A Bíblia nos diz também quem é o diretor, quem é o governante, quem é a cabeça desse corpo. Não é outro senão o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Vejamos em Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz assim: E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E ainda em Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Ainda em Efésios, capítulo 5, versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E em Colossenses, capítulo 1, versículos 17 e 18, está escrito assim: Ele é antes de todas as coisas, e nele subsistem todas as coisas. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência.
Ainda temos mais passagens que mostram que os que creem no Filho de Deus são membros do corpo, cuja cabeça é o Senhor Jesus Cristo. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5, temos escrito assim: pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. E em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 ao 27, diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os membros do corpo que reputamos por serem menos honrados, a esses revestimos com muito mais honra. E os que em nós não são decorosos, têm muito mais decoro, ao passo que aos decorosos não tem necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente seus membros. E ainda lá em Efésios temos no capítulo 5, versículo 30, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Nestas duas páginas das Escrituras do Novo Testamento, 3 perguntas são respondidas de uma forma clara como água. Primeira pergunta: o corpo de Cristo é um ou são vários? Só há um único corpo de Cristo. Igreja é o corpo de Cristo e um só. Estamos falando aqui da Igreja Universal de Cristo e não de cada igreja local. Segundo as Escrituras, existe em cada localidade uma igreja local,
como foi a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Jerusalém, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica e assim por diante. Não há nas Escrituras nada que dê suporte ao que existe hoje em dia. Ou seja, muitas igrejas numa mesma localidade. No entanto, sem relações entre elas. Outra coisa desconhecida nas Escrituras são as denominações. Batistas, presbiterianas, pentecostais, ortodoxas, católicos e muitas outras. Isso não existe nas Escrituras. O que existe nas Escrituras é uma coisa bem simples. Apenas cristãos. E lá em Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, ou melhor, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, lá em Atos capítulo 11, versículo 26. Segunda daquelas três perguntas. Segunda pergunta. Existe no corpo de Cristo uma hierarquia vertical nos relacionamentos entre os crentes? Como a gente acabou de ver nos textos mencionados, fica bem claro que somos membros do corpo de Cristo e membros uns dos outros. A relação entre nós, consequentemente, não é uma relação hierárquica. Assim como os membros do nosso próprio corpo físico não obedecem a uma hierarquia. O nosso próprio corpo físico não obedece a uma hierarquia. O pé não diz que está numa posição superior à da mão. O pé está feliz por ser pé, porque foi destinado por Deus para ser pé. Também está feliz por saber que existe uma mão para fazer o que uma mão deve fazer. Pé e mão são dois membros de um mesmo corpo físico e por isso estão ligados um com o outro. A mão não consegue viver sozinha fora do corpo. Só tem vida e função se for ligada ao corpo. O mesmo acontece com os membros do corpo de Cristo. Os crentes, como membros do corpo de Cristo, os crentes no Senhor Jesus Cristo, só tem função se for ligado ao corpo de Cristo. Não existe competição ao nível do corpo. Cada pessoa que crê no Senhor Jesus e na sua ressurreição foi colocado no corpo de Cristo com uma função específica dada por Deus. Todos os membros do corpo são valiosos. Por menor que seja esse membro do corpo, ele é valioso. Como disse Paulo, antes aqueles membros do corpo que aparentam ser mais fracos são necessários. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 22. E a terceira pergunta, sobre a cabeça do corpo.
Quem é a cabeça, o chefe da igreja? Vocês já sabem, nós já sabemos. Quem é a cabeça, o chefe da igreja? O chefe da igreja. Existe um, e apenas um, que é a cabeça desse corpo. Não é o pastor, não é o presidente nacional, não é o reverendo fulano de tal, não é o bispo Beltrano de tal. A cabeça da igreja de Jesus não é outro senão o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso chefe. A ele devemos obediência acima de qualquer outro. Ele é o mais alto. Ele dirige o seu corpo, a sua igreja. É para ele que devemos olhar, não é para ninguém mais. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar. Não foi um pastor, não foi um bispo, não foi um reverendo, não foi um papa, não, foi ele. Foi Jesus, o autor e consumador da nossa vida. Ele é que morreu na cruz para nos salvar. A ele devemos a reverência e a obediência. O corpo tem que olhar para ele, para receber as instruções e as direções. É ele, é Jesus. O nosso chefe é Jesus. É para ele que temos que olhar. Não é para outra pessoa qualquer. É para ele, é para Jesus que temos que olhar para receber as instruções e as direções que devemos tomar. Muitos de nós, irmãos, algumas vezes, preferimos confiar na hierarquia humana para decidir sobre coisas da nossa vida. Muitas vezes esperamos por um profissional para que ele faça o que nos caberia fazer ou para que ele nos diga o que devemos fazer. Esperamos muitas vezes na igreja por alguém que nos diga o que fazer. Assim como é feito nas atividades, no nosso trabalho, esperar que o chefe ou alguém me diga o que eu tenho que fazer. Então, muitas vezes, irmãos, muitas vezes mesmo, mas muitas vezes mesmo, o modelo do mundo dos negócios é copiado para dentro das igrejas. O organograma das empresas copiado para dentro da igreja. As posições, as obediências. O que fazemos no mundo dos negócios, fazemos dentro das igrejas. Geralmente, em muitos casos. Mas não devemos esquecer, aliás, devemos lembrar sempre que as Escrituras dizem que Deus ordenou Cristo para ser a cabeça de todas as coisas na igreja. Veja bem, sobre todas as coisas, não é apenas algumas coisas, todas as coisas. Cristo é o chefe, Cristo é o cabeça e não algum homem mortal, por mais bem intencionado que ele pareça ser. E o corpo
cresce na medida em que cada membro faz a sua parte. Cada membro significa cada membro, cada um de nós que fazemos parte desse corpo, do corpo de Cristo. Sem exceções, todos temos que ir ao Senhor, o chefe desse organismo, do qual fazemos parte, e lhe perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Tu és a cabeça. Dirige-me como queres e para onde queres. A direção só pode vir da cabeça. E a cabeça é Jesus. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus os abençoe e que a graça do Espírito Santo os alcance por onde quer que andares. Em nome de Jesus. Amém.